Você já percebeu como as maiores armadilhas não estão nos lugares perigosos, mas justamente onde nos sentimos mais seguros? É como um campo minado disfarçado de jardim. Você pisa confiante, acreditando estar em terra firme, até que, de repente, tudo explode debaixo dos seus pés. A vida espiritual de muitos crentes hoje funciona exatamente assim. O que está afastando milhares de pessoas de Deus não são apenas pecados escandalosos, mas rotinas comuns, repetidas todos os dias, dentro da própria vida religiosa. O perigo não está só lá fora, no mundo, mas dentro daquilo que chamamos de normalidade cristã. São práticas tão aceitas, tão naturais, que ninguém questiona. Mas são justamente elas que estão abrindo um abismo silencioso entre o homem e o Criador. E o mais assustador: quem vive preso nesses hábitos nem percebe o quanto já se distanciou de Deus. Continua frequentando os cultos, levantando as mãos, repetindo orações. Mas por dentro, já não há vida. O fogo se apagou, a intimidade desapareceu, e tudo que resta é um corpo religioso vazio. Esses hábitos são sorrateiros. Eles não chegam com alarde, não se anunciam como pecado. Eles se escondem atrás de boas intenções, atrás de uma máscara de espiritualidade. E é por isso que são tão perigosos, porque fazem você acreditar que ainda está no caminho certo, quando na verdade está cada vez mais longe do Senhor. Hoje, vamos revelar 7 desses hábitos que se tornaram rotina na vida de milhares de crentes. Hábitos que parecem inofensivos, até piedosos, mas que estão levando almas à frieza, ao engano e, no fim, à condenação eterna. E talvez um deles já tenha se instalado em você sem que perceba. Talvez seja exatamente esse o motivo pelo qual você ora, mas não sente resposta. Canta, mas não sente presença. Lê a Bíblia, mas não enxerga nada além de palavras. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é fácil de digerir. Mas é necessário. Esses 7 hábitos escondidos podem estar roubando sua comunhão, sua fé e até sua salvação. Está pronto para encarar essa verdade? É curioso como os maiores perigos espirituais não aparecem vestidos de maldade. Ninguém acorda e diz: "Hoje vou me afastar de Deus." Pelo contrário, o afastamento é lento, sutil, quase invisível. Ele se infiltra nas atitudes pequenas, nas repetições do dia a dia, nos gestos automáticos que parecem tão normais que ninguém sequer questiona. Pense. Bem, como o inimigo trabalha? Ele sabe que não pode arrancar um cristão da fé de uma só vez. Então ele planta hábitos silenciosos, que vão minando pouco a pouco a vida espiritual. É como uma infiltração numa parede. No início, só uma pequena mancha. Mas com o tempo, o mofo se espalha e destrói tudo. Assim acontece com a alma que se deixa dominar por rotinas que parecem normais, mas que, na verdade, são sinais de morte espiritual. Esses hábitos não começam com escândalos. Eles começam quando a oração vira repetição, quando a Bíblia é aberta por obrigação, quando o louvor é cantado sem devoção, quando o culto se torna apenas mais um evento social. Pequenos sinais que parecem inofensivos, mas que revelam uma fé que já está em estado terminal. E sabe o que torna isso ainda mais perigoso? O fato de que esses hábitos são aplaudidos, incentivados e até ensinados como normais. Muitos crentes acreditam estar no caminho certo justamente porque praticam esses costumes, mas no fundo estão apenas mantendo uma aparência que Deus abomina. Jesus alertou sobre isso. Ele disse que muitos o honram com os lábios, mas o coração está longe. O que adianta uma rotina religiosa se a alma está vazia de amor e de obediência? O que adianta viver no automático se Deus não reconhece essa prática como verdadeira adoração? É por isso que esses 7 hábitos precisam ser expostos. Porque cada um deles é como uma corrente que aprisiona o coração, afastando-o da verdadeira presença de Deus. São hábitos que não parecem tão graves, mas que destroem por dentro, até que já não reste mais fé, apenas religiosidade. Talvez, ouvindo isso, você já esteja começando a se perguntar: será que eu também fui enganado? Será que esses hábitos já estão dominando minha vida? Essa é a pergunta mais importante que você pode fazer agora, porque só quem reconhece o perigo pode ser liberto dele. E antes de revelar o primeiro desses hábitos, você precisa estar preparado.
Precisa abrir mão da defesa do ego, da justificativa de "eu sempre fiz assim", porque a verdade vai confrontar você. E se você estiver disposto a encarar esse espelho, talvez descubra que o motivo do seu vazio não é falta de fé, mas excesso de religiosidade. O primeiro hábito que afasta o crente de Deus é tão comum, mas tão comum, que muitos sequer ousariam chamá-lo de pecado. É um comportamento repetido em quase todas as igrejas, em todos os cultos, em todas as reuniões de oração. Ele se apresenta como sinal de piedade, mas, na verdade, é apenas um reflexo de um coração endurecido. Você está pronto para conhecer esse primeiro hábito? O primeiro hábito que afasta o crente de Deus e que quase ninguém percebe é a oração vazia. Pense comigo, quantas vezes um crente se ajoelha, repete palavras bonitas, cita frases decoradas, mas no fundo não passa de um ritual automático? A boca fala, mas o coração não sente. Os lábios se movem, mas a mente está distante. É uma oração que até parece espiritual, mas que nunca atravessa o teto do quarto. Jesus foi claro ao denunciar esse tipo de comportamento. Ele disse: "Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." E ainda alertou contra as repetições inúteis dos fariseus, que pensavam que seriam ouvidos pelo muito falar. A oração mecânica é um hábito que cria uma ilusão de espiritualidade, mas na prática é um afastamento silencioso de Deus. Quantos cultos você já viu em que orações são feitas apenas por protocolo? O dirigente pede, a igreja se levanta, alguém ora, mas nem 5 segundos depois, muitos já estão pensando no almoço de domingo, no celular que vibrou no bolso ou na semana de trabalho que vem pela frente. Isso não é oração. Isso é teatro. E sabe qual é o problema? Esse hábito se disfarça de fé. A pessoa acha que está orando, acha que está se conectando com Deus, mas na verdade está apenas cumprindo um ritual vazio. E cada vez que isso acontece, o coração se endurece um pouco mais. Até que um dia, a pessoa não sabe mais o que é derramar a alma diante de Deus. A oração foi dada como arma, como intimidade, como acesso direto ao trono do Pai. Mas o hábito de orar sem vida, sem entrega, sem lágrimas, transforma esse privilégio em religiosidade morta. E o pior, muitas igrejas alimentam esse ciclo, incentivando os crentes a manterem a forma da oração, mesmo quando não existe mais essência. Essa é a primeira corrente, a primeira prisão. E talvez seja a mais perigosa, porque ela dá a sensação de que tudo está bem. Quem ora mecanicamente acredita que ainda está perto de Deus, mas, na realidade, está apenas repetindo um gesto vazio. E aqui está a pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Quando foi a última vez que você orou de verdade? Não estou falando de abrir a boca e dizer palavras decoradas. Estou falando de se derramar diante de Deus até perder a noção do tempo, de chorar sem se importar se alguém vai ouvir, de rasgar a alma e não apenas os lábios, se isso já não acontece mais. Então você caiu no primeiro hábito que afasta os crentes de Deus. E o mais impressionante é que esse é só o início, porque existem outros hábitos ainda mais sutis, ainda mais traiçoeiros, que vão moldando um crente para viver de aparência, enquanto sua comunhão com Deus se torna apenas uma lembrança distante. O segundo hábito que muitos crentes alimentam, e que parece tão inofensivo, é o de consumir a palavra sem viver a palavra. Pense comigo. Nunca houve uma geração que tivesse tanto acesso à Bíblia como a nossa. Aplicativos no celular, pregações no YouTube, versículos em imagens no Instagram, podcasts cristãos. A palavra está por todos os lados. Mas, paradoxalmente, nunca houve também uma geração tão rasa no relacionamento com Deus. O problema não é a falta de acesso. O problema é que muitos crentes transformaram a palavra em conteúdo de consumo, e não em alimento de vida. Lê-se a Bíblia como quem lê uma frase motivacional. Ouve-se um sermão como quem assiste a mais um vídeo de entretenimento. Há até quem colecione devocionais diários, mas que nunca deixa a palavra confrontar suas atitudes, moldar seu caráter, transformar sua caminhada. Esse é um hábito traiçoeiro. Acumular conhecimento sem transformação.
O crente conhece histórias, decora versículos, até repete frases de pregadores famosos. Mas quando chega a hora da prática, continua agindo com ira, com fofoca, com orgulho, com imoralidade. A palavra não encontra solo fértil no coração, porque não passa da mente para a vida. Jesus contou a parábola do semeador justamente para mostrar isso. A semente pode até cair, mas se o coração não for tratado, o inimigo rouba. Os espinhos sufocam, ou o solo raso não sustenta. Muitos crentes hoje vivem exatamente assim. Têm Bíblia em mãos, mas não têm palavra no coração. E talvez o mais perigoso desse hábito seja a ilusão que ele cria. O crente se convence de que está bem espiritualmente só porque lê um versículo todo dia ou porque posta uma frase bíblica nas redes sociais. Mas o verdadeiro teste da palavra não é quantas vezes você a leu, é quantas vezes você a obedeceu. Quantas vezes você já ouviu um sermão que falou diretamente ao seu coração e no mesmo dia agiu exatamente contra aquilo que ouviu? Quantas vezes a Bíblia te confrontou, mas você escolheu ignorar porque era mais cômodo viver como sempre viveu? Esse hábito destrói silenciosamente a vida espiritual, porque acostuma o crente a ouvir sem mudar. Tiago já alertava: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ou seja, ouvir e não praticar é engano. É auto-engano. É viver na ilusão de que está perto de Deus, quando na verdade está distante. Esse hábito é como um veneno lento. Ele não mata de uma vez. Pelo contrário, ele mantém a aparência de vida. O crente continua indo aos cultos, continua postando versículos, continua com a Bíblia na mão. Mas por dentro, o coração vai se tornando cada vez mais frio, insensível, endurecido. Até que um dia não há mais transformação, apenas religiosidade. E é aqui que a reflexão se torna ainda mais séria. O que a palavra de Deus tem produzido em você? Ela só está informando ou está transformando? Você está apenas acumulando versículos ou deixando que eles confrontem e mudem sua vida? Esse é o segundo hábito que afasta os crentes de Deus. Um hábito sutil, mascarado de espiritualidade, mas que na prática constrói um abismo entre o homem e o Criador. E, acredite, existem ainda outros hábitos ainda mais disfarçados, que parecem tão normais dentro das igrejas, mas que estão afastando multidões do verdadeiro relacionamento com Deus. O terceiro hábito que muitos crentes cultivam e não percebem o quanto isso os afasta de Deus é o de orar apenas quando precisam de algo. A oração, que deveria ser o fôlego da alma, se tornou para muitos um balcão de pedidos. Um momento em que o crente apresenta uma lista a Deus: saúde, emprego, dinheiro, relacionamento, portas abertas. Mas quando tudo parece bem resolvido, a oração desaparece. Deus se torna, na prática, apenas um socorro emergencial, e não um pai com quem se deseja estar em intimidade. Esse hábito revela um coração voltado para as bênçãos e não para o abençoador. É como um filho que só liga para os pais quando precisa de dinheiro, mas nunca para simplesmente estar junto. Aos olhos de Deus, esse tipo de relacionamento não é intimidade, é interesse. E aqui está o perigo. A oração sem relacionamento produz uma fé superficial. O crente até ora, mas sua motivação é egoísta. Ele busca a mão de Deus, mas não o coração de Deus. Quer respostas rápidas, mas não se dispõe a permanecer em silêncio diante do Senhor. Quantos cristãos você conhece que só lembram de orar quando estão doentes, desempregados ou aflitos, mas quando recebem a vitória, somem? Isso não é vida de oração, é barganha espiritual. E Deus não se deixa enganar. A Bíblia mostra que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, passava noites inteiras em oração. Ele não orava apenas em momentos de necessidade, mas porque desejava estar com o Pai. Esse é o modelo que deveríamos seguir. Mas quando a oração vira apenas um meio para conseguir algo, o coração vai se acostumando a viver distante. A vida espiritual se torna frágil, e quando as lutas chegam, não há profundidade para permanecer de pé. Esse é o terceiro hábito que muitos acham inofensivo, mas que lentamente corrói a vida espiritual.
orar apenas quando precisam, em vez de viver em oração constante. E existem ainda outros hábitos, ainda mais sutis, que estão afastando multidões de Deus sem que elas percebam. O quarto hábito que tem afastado os crentes de Deus é o de medir a própria vida espiritual pela comparação com os outros. Esse é um veneno silencioso. Muitos acreditam que estão bem com Deus simplesmente porque não pecam como fulano, ou porque fazem mais do que Beltrano. Esquecem que o padrão não é o irmão da igreja, nem o pastor, nem a sociedade. O padrão é Cristo. A comparação alimenta o orgulho e cria uma falsa sensação de santidade. Em vez de buscar transformação, o crente se contenta em parecer menos errado que os demais. Mas diante de Deus, essa justificativa não tem valor algum. A parábola do fariseu e do publicano é a prova. Um se exaltou diante de Deus dizendo: "Não sou como os outros", enquanto o outro apenas clamou por misericórdia. E Jesus deixou claro: foi o humilde que saiu justificado. Quando o crente vive de comparações, ele se afasta de uma busca sincera. Em vez de luz, vive de sombras. Em vez de arrependimento, vive de desculpas. Esse hábito cria crentes orgulhosos, mas vazios do espírito. Agora, o quinto hábito é ainda mais sutil: viver da fé dos outros, em vez de cultivar a própria fé. Muitos hoje não têm relacionamento pessoal com Deus. Eles vivem do que o pastor prega, do que o líder ensina, do que o irmão testemunha. Se não assistem uma pregação ou não vão ao culto, sua fé desmorona. Não existe raiz própria, apenas ecos. Esse é um dos maiores motivos pelos quais tanta gente desvia diante das primeiras provações. Nunca tiveram fé própria, apenas emprestada. Estavam de pé enquanto outros os sustentavam, mas nunca aprenderam a andar com o Senhor por si mesmos. E aqui mora o risco. Deus não reconhece crentes que vivem de atalhos espirituais. Ele busca filhos que o conhecem pessoalmente, que o ouvem no secreto, que têm fé baseada na palavra, e não apenas em experiências alheias. Comparação e fé emprestada. Dois hábitos diferentes, mas que levam ao mesmo fim. Uma vida espiritual, fraca, vulnerável, desconectada da presença de Deus. E a lista ainda não terminou. Há mais hábitos, escondidos em práticas aparentemente comuns, que estão levando multidões para longe da intimidade verdadeira com o Senhor. O sexto hábito, que afasta muitos crentes de Deus, é o de buscar mais os benefícios do Evangelho do que o próprio Deus do Evangelho. É quando o coração se volta apenas para bênçãos, portas abertas, milagres, prosperidade e soluções rápidas. O crente até ora, até jejua, até frequenta a igreja, mas o centro das suas motivações não é amar a Cristo, é receber algo em troca. Esse hábito é traiçoeiro porque cria uma fé interesseira, condicional. Se Deus responde, a pessoa se empolga. Se Deus silencia, ela se frustra e até desiste. Esquecem que o verdadeiro chamado não é para buscar as mãos de Deus, mas o seu coração. E isso exige renúncia, entrega e obediência, coisas que muitos evitam. Mas existe ainda um sétimo hábito, talvez o mais perigoso de todos: acostumar-se com o pecado. Esse é o ponto final de quem começa pequeno e nunca vigia. Primeiro, o pecado escandaliza. Depois se torna tolerável. Mais tarde, vira rotina. E por fim já não causa nenhum peso de consciência. Esse hábito cria crentes frios, que frequentam cultos, levantam as mãos, cantam hinos, mas vivem presos em práticas que a Bíblia condena. É o coração anestesiado que já não sente a presença de Deus e nem ouve mais a voz do Espírito Santo. É quando a chama da fé se apaga silenciosamente e a pessoa segue achando que está firme, quando na verdade está cada vez mais distante. Comparação, fé emprestada, busca por benefícios, costume com o pecado. Juntos, esses hábitos formam uma prisão invisível que rouba a essência da vida cristã. E aqui está a verdade dura. Nenhum desses hábitos parece grave no início. Todos podem até soar normais no ambiente religioso, mas pouco a pouco eles se tornam correntes que sufocam a alma e empurram o crente para longe do altar. Por isso, a única saída é reconhecer, vigiar e abandonar. Porque no fim,
O Senhor não julgará os que frequentaram igrejas, mas sim os que viveram em santidade e intimidade com Ele. Esses são os 7 hábitos que afastam os crentes de Deus. Hábitos comuns, muitas vezes aceitos, mas que carregam dentro de si o veneno da frieza espiritual. E talvez agora, ao ouvir sobre esses 7 hábitos, você tenha percebido algo inquietante. Não são pecados escandalosos, não são erros que chamam a atenção do mundo, mas pequenas atitudes que se infiltram no dia a dia e vão secando a vida espiritual em silêncio. É por isso que tantos crentes acreditam estar de pé, quando na verdade já estão caídos por dentro. O afastamento de Deus não acontece de uma vez só. Ele vem disfarçado em costumes, justificativas, desculpas e prioridades trocadas. E aqui está o ponto decisivo. Ou você rompe com esses hábitos agora, ou será consumido por eles com o tempo. Não existe meio termo entre caminhar com Deus ou se afastar dele. Cada passo conta, cada escolha molda o destino da sua alma. Não adianta se enganar com títulos, cargos ou experiências passadas. O que realmente pesa diante de Deus é: hoje você o busca com sinceridade ou tem vivido preso a hábitos que te afastam dele? A verdade é simples e dura. Ninguém tropeça no abismo de repente. O abismo se constrói com pequenos descuidos, repetidos. Que essa mensagem seja mais do que um alerta, que seja um chamado para acordar, para quebrar correntes, para voltar ao primeiro amor antes que seja tarde. Porque no fim, apenas uma coisa importa: estar firme diante daquele que um dia virá e não ser encontrado com a alma vazia, mas cheio da presença e da glória do Senhor.